Então, boa noite, irmãos, graça e paz a todos, aqui no projeto Paz de Joelhos Filhos de Pé, orando especialmente pelos filhos, e a mensagem que estamos trabalhando durante esse mês de outubro é a série Libertação das Maldições Hereditárias. A atitude que os pais tiveram, decisões que tomaram e refletiram na família, causando maldições, né? Mas Deus deu a libertação para todos eles. Conosco não é diferente. Irmãos, eu li aquele livro A Cruz e a Sua Sombra e achei interessante a história de Levi e Simeão, né? Que eles tomaram uma decisão de matar algumas pessoas e quando Jacó morreu, ele falou que eles não entrariam, né, no conselho deles por causa da perversidade que eles tomaram. E aí só que a maldição foi quebrada quando eles se firmaram. E inclusive a tribo de Levi, né, e Simeão são as tribos que vão entrar no céu. E conversando com uma irmã, ela disse assim para mim: poxa, a maldição que tem na nossa família, mas eu peço a Deus que essa maldição seja quebrada, é que a minha bisavó foi mãe solteira, a minha avó foi mãe solteira, a minha mãe solteira, eu sou mãe solteira e eu não quero isso para minha filha. Eu não quero isso para minha filha, né? E qual foi a resposta que Deus nos deu naquela leitura? É você se firmar no caminho do Senhor. E glória ao Senhor, a filha dela casou, né? É uma moça casada, muito bem casada. Deus seja louvado por isso. Bom, então hoje nós vamos trabalhar o tema a experiência de Davi. E conosco está o irmão Nilson. Agora o irmão Nilson é da MAP, né? E vai nos falar sobre essa experiência. Com ele a palavra. Boa noite, irmão Nilson. Boa noite, graça e paz. Estão escutando bem? Sim. Sim. Pronto. Irmãos, nós estamos num estudo, né, numa sequência que fala sobre as heranças hereditárias. Ou seja, quer dizer que os nossos filhos e a nossa descendência, eles carregam alguma coisa com os procedimentos dos pais. Por exemplo, eu trago coisas do meu pai, da minha mãe, e necessariamente os filhos, eles podem bloquear algumas situações hereditárias. Sim, eles podem bloquear, tomando a atitude de orar e não ter alguns procedimentos que os pais têm. E a gente vai falar hoje sobre Davi, sobre a questão de Davi, o que ocorreu com os procedimentos de Davi. Só que essas questões hereditárias que nós trazemos, não tem como a gente controlar, mas nessa questão de Davi aqui é uma situação muito complicada, que o tipo de pecado cometido por ele tem consequências devastadoras. Eu queria que, se vocês tiverem com as suas Bíblias na mão, eu gostaria de ler no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, o versículo... Desculpa, não é o capítulo 26, tá? Me perdoe. É 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Lá em 2 Samuel, eu vou ler o que diz a palavra de Deus, que está escrito. Diz que sucedeu depois do ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, e Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Esse período era o período da primavera. E o que é que acontece? No período da primavera, o povo daquela época, era a hora que eles saíam para a batalha, porque os homens, eles necessariamente não precisavam cuidar do campo, né? Trabalhar no campo. Então era o momento que eles iam à batalha, porque na primavera os frutos, as flores, tudo aquilo ali, eles
eles eram regrado. Não tinha muito, era o momento que eles escolhiam para guerrear. E no versículo 2 diz assim: e sucedeu ao cair da noite, e Davi se levantou na sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. Isso quer dizer para nós que o palácio do rei Davi, o terraço, ele tinha uma visão privilegiada da cidade. E aí na madrugada ali eles, com certeza sem sono, levantou e foi andar pelo palácio. E aí foi para o terraço. Quando ele chega no terraço, ele viu uma mulher se banhando. E o versículo 3 diz que Davi enviou a inquirir cerca da mulher e foi-lhe diz: não é essa Batseba, a filha de Eliã, a esposa do Urias, o Eteu? A primeira coisa que é importante nós observarmos aqui, e eu quero dizer que isso serve, nós estamos falando de Davi, mas isso serve tanto para Davi, tanto para os homens, como serve também para as mulheres. Mas o que mais acarreta nessa situação são os homens. Quando ele vê Batseba ali no banho, com certeza ele buscou uma posição estratégica para não ser visto. E aí ele ficou a espiar aquela bela mulher. Quando ele toma essa atitude, automaticamente o segundo passo ele já é dado, porque o primeiro passo ele deu ao ficar observando. Lembramos de José, quando a esposa do seu senhor foi para querer se deitar com ele, a primeira atitude que José teve foi correr. E Davi teve uma atitude contrária. Ele ficou ali a observar. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Na verdade, nós temos que ter a atitude de Davi, né? Correr. E aí, o passo seguinte, ele mandou alguém fazer uma varredura na vida daquela mulher, saber se a mulher era casada, se a mulher era solteira, se tinha marido, ter um perfil daquela mulher. Ou seja, quando ele manda buscar essas informações, automaticamente o desejo carnal já está na mente dele. Ele já montou uma estratégia, ele observa, e isso é para nós em todos os sentidos da vida, mas aqui nós estamos falando de uma questão de sexualidade, podemos dizer assim, e ele manda ver de sensualidade, né? E ele já manda buscar informações. E o versículo 4 diz assim, olha: e Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada de suas impurezas, e ela retornou à sua casa. Então, o intento dele, ao observar, partiu para o segundo passo, que foi planejar como conquistar essa mulher, e o terceiro passo foi ter essa mulher. Nas informações sobre essa mulher, ele sabia que essa mulher era casada, então ele automaticamente já não se preocupou com a situação da mulher e com a situação dele. Isso quer dizer a segunda coisa que traz para nós. E quando ele cometeu o primeiro passo para o pecado, automaticamente veio o segundo e veio o terceiro. No primeiro passo para o pecado, ele namorou com o pecado. No segundo passo, ele automaticamente já adentrou ao pecado, e quando se adentra ao pecado, o que acontece? Já se perde totalmente a razão, já se perde totalmente o raciocínio lógico, e já se perde totalmente o discernimento espiritual. O versículo 5 diz assim, olha: e a mulher concebeu e mandou contar a Davi, e disse: estou com criança. Então, a partir ali, eu creio que a partir do segundo mês, a pessoa já consegue detectar, né? Segundo mês, terceiro mês, consegue detectar se a pessoa está grávida. Então, após ele se deitar, no decorrer de 60 e podemos dizer 90 dias,
ela já está, o quê? Concebendo uma criança, ela já está grávida. Versículo 6 diz assim: Davi enviou, dizendo: envia Urias o Heteu, e Joabe enviou Urias até Davi. O quarto passo, Davi já toma atitudes, já monta uma estratégia para se livrar do problema. Só que tem um detalhe, lembra que quando eu toquei no assunto do terceiro passo, de que quando você adentra o pecado já não tem mais o discernimento, quando você adentra o pecado e se envolve a ele cada vez mais vai te dominando e cada vez mais ele vai tomando conta da situação, que a gente já não sabe mais o que nós estamos fazendo. É o que eu falo, a gente já não tem mais o discernimento espiritual. E aí, automaticamente, a gente é levado a tomar atitudes piores do que a primeira. Cada atitude é pior do que a outra. Por quê? Porque a gente já não tem mais noção do que está fazendo. Ele diz que ele mandou buscar Urias, ele manda uma carta para Joabe: olha, me manda Urias. Ele já montou uma estratégia aqui para que essa criança, ou esse ato, né, de adultério fosse encoberto. E quando se encobre esse ato de adultério, quando se encobre esse pecado, já se começa a enganar as pessoas. Diz que no versículo 7, quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. Ou seja, ele já manda Urias ir direto para o palácio, ali para almoçar com ele. Sabemos, e podemos assim dizer, temos a certeza que ele colocou Urias diante dele naquele almoço para ele investigar como é a pessoa Urias, investigar como é o pensamento, investigar como é a maneira de se comportar, fazer uma investigação completa sobre o perfil de Urias, para que ele pudesse montar uma estratégia de como enganar Urias e automaticamente como enganar a família e automaticamente como enganar todos os seus súditos. Então ele leva Urias para aquele banquete. E após esse banquete, ele diz a Urias, está no versículo 8, desce a tua casa, lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei e ali seguiu uma porção de carne da parte do rei. Então o rei mandou um alimento, né, para que ele pudesse ali se alegrar dentro de casa com a esposa. É bem claro que a intenção dele é para que, como estavam um tempo longe da guerra, longe de casa, automaticamente ele acreditava que esse soldado, que esse marido, que esse esposo estava com saudade, e ali ia ter uma noite junto à sua esposa. E o versículo 9 diz que Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Olha, a outra coisa que nós devemos refletir, a mentira, dizia a minha avó, tem perna curta, né? A mentira se descobre, a mentira, ela, a algum momento, ela fica muito clara a outras pessoas. Então, quando o versículo 9 diz que ele não desce à sua casa, é porque a maldade do coração dele não ia prevalecer. Aqui já é o primeiro passo, mostrando a Davi que a maldade, com o planejamento dele, não ia ter êxito, porque a mentira não tem êxito. No versículo 10 diz que quando contaram a Davi dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: não vieste da tua jornada, por que então não desceste a tua casa? Imagine aqui já o início e o desespero de Davi, o início da angústia de Davi, o início da aflição de Davi por um plano, podemos dizer, diabólico, que não começou, que não deu certo o seu início. Nenhum plano dessa forma vai dar certo. E Urias disse a Davi no versículo 11: a arca
Israel e Judá habitam em tendas, e ao meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados em campos no deserto, em campos abertos. Entrarei eu, então, na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa eu não farei. Tal coisa eu não farei. Então, Urias, ele era, além de um homem valente, um guerreiro valente, Urias, ele era um homem íntegro. Urias, ele se preocupava com as pessoas. Urias se preocupava com a família. Urias se preocupava com o bem-estar da nação. Urias se preocupava em ajudar aqueles amigos. Por isso que ele diz assim, olha, eu não posso, sabe, eu não posso me banquetear, podemos dizer, porque o rei mandou carne, eu não posso me banquetear, eu não posso estar me divertindo, me alegrando, estar na companhia de minha esposa, enquanto os meus amigos estão ali, podemos dizer assim, estão ali nas tendas, estão ali ao relento, estão ali no campo de batalha, estão ali com um objetivo. Quando temos objetivo, não temos tempo para diversões. E o versículo 12 diz que Davi disse a Urias, espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir. Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. E no dia seguinte, e quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou. Quer dizer, aquele plano, ele queria, veja bem, tem uma coisa muito importante para a gente verificar aqui. Davi queria que Urias obedecesse a sua ordem, mas Urias obedeceu a ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? A gente querer o melhor para as pessoas, a gente querer sempre que os nossos queridos amigos, as pessoas que nos rodeiam, nossa família, estejam bem. E aí ele faz o seguinte, ele embebeda Urias até anoitecer. Aí Urias sai com os servos de Davi para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua casa. Ele não desceu de novo. Ele já tinha falado anteriormente ao rei. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou para a mão de Urias. Olha, mais um degrau que Davi desce à escuridão. Mais um degrau que Davi desce às trevas. Lembra que eu citei que ele já não tinha mais o discernimento? A partir do momento que a gente não tem o discernimento espiritual, o que eu vou falar para algumas pessoas pode parecer forte, pode parecer pesado, mas a partir do momento que nós não temos mais o discernimento espiritual, nós temos o discernimento satânico. Então Davi, ele estava aqui totalmente possuído por Satanás. Ele estava totalmente entrelaçado pelas correntes, pelas amarras inimigas. E disse aqui para nós, relata que ele faz uma carta a Joabe, dizendo, colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu quando Joabe observava a cidade, que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homens valentes. Então Joabe pegou ele, colocou no local mais pesado, mais perigoso, um local de alto risco de vida. E é interessante a gente observar que Urias, ele não foi sozinho. Eu não sei se vocês já estudaram sobre as guerras, e jamais ele entra sozinho numa área inimiga. Houve uma situação com o próprio Davi, quando ele enfrentou Golias, mas ali foi um acordado entre os inimigos de que um só seria responsável para guerrear contra o outro inimigo. Ali foi um acordo feito, mas as batalhas
elas vão com uma tropa, um pilotão. Então veja só, Urias, ele foi junto com outros soldados também. Ele foi junto com outros soldados. E ocorre o seguinte, além de matar Urias, porque diz aqui no versículo 17, e os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe, e ali caíram alguns do povo dos servos de Davi, e Urias, o heteu, também morreu. Então, Davi escreve uma carta, manda Joabe colocar Urias lá no local mais agressivo, lá no local mais perigoso, joga ele para a morte, mas juntamente Davi mata também, além de Urias, um pilotão inteiro, em função de um pecado cometido, um desejo carnal, de um prazer de uma noite. Ele mata, além do marido, ele mata um pilotão. Então pessoas inocentes morreram ali sem saber que estavam numa cilada. Diz para nós que então Joabe mandou dizer a Davi todas as coisas a respeito da guerra. Encarregou o mensageiro dizendo: quando terminares de contar os assuntos de guerra ao rei, e se assim for que a ira do rei se suscite, e ele te diga: por que vos aproximaste tanto da cidade quanto lutáveis? Não sabeis vós que eles atirariam da muralha? Que feriu Abimeleque, o filho de Jerubesete. Não lançou uma mulher um pedaço de uma mor de muralha sobre ele, de modo que morreram Tebes? Por que chegaste vós perto do muro, então dirás: teu servo Urias, o heteu, está morto também. Outra consequência, ele fez com que o seu general, o principal, o líder ali no campo de guerra, mentisse também. Olha a consequência, olha o desastre, olha o que está acontecendo, pela uma atitude que está lá no versículo 2, quando ele olha a mulher no terraço se banhando, em vez de ele virar a costa, ele fica a observar. Então aqui já tem vários assassinatos e aqui já tem várias mentiras. E o versículo 22, assim o mensageiro se foi e chegou, apresentou a Davi tudo que Joabe havia enviado. Aí nós sabemos o que acontece, a sequência. A sequência, a mulher está viúva. Na sequência, ele traz a mulher para dentro do seu palácio como esposa, grávida dele, de um filho em adultério. E o versículo O versículo 25 é interessante, dizer assim: então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe, não deixes esta questão de te aborrecer, porque a espada devora tanto um quanto a outro, faz a tua batalha mais forte contra a cidade, e derruba e encoraja tu a ele. Urias sabia de toda a situação. Urias sabia. Ele desconfiava de toda a situação. E ele só fez cumprir uma ordem. E para Davi dar essa resposta, com certeza absoluta, que esse líder, esse homem de batalha, de guerra, Joabe, estava angustiado. Podemos dizer assim, até decepcionado com o rei. Por isso que o rei diz assim: olha, fica tranquilo, no campo de batalha todo mundo morre. E o versículo 27 diz que ele toma porque ele fez esta coisa, porque não teve o quê? Piedade. Deus enviou Natã até Davi para revelar sua mensagem ao rei. O profeta Natã havia comunicado ao rei a extraordinária promessa a respeito da dinastia de Davi. Está lá no versículo 7, de 8 a 17. Deus tinha mandado Natã avisar sobre a dinastia, sobre a prosperidade da família de Davi. E quando Natã foi agora, Davi poderia achar também que Natã ia levar o quê? Uma notícia de bênçãos
Só que agora a história mudou. Só que agora a linguagem, Natan enfatiza que o pecado da cordeira era mais um membro da família do que um bem, em contraste com a mudança de ovelhas e boi do homem rico. E aí a ira do rei, ele se acende, né? Fica muito irado com aquilo. O capítulo 12, versículo 7, diz que com suas vigorosas palavras, tu és o homem, o profeta fez a aplicação da parábola. A parábola preparou um fundamento para aquilo que viria. Em seguida, as palavras, assim diz o Senhor de Israel. Aí ele introduz, ele fala sobre essa questão. Versículo, eu queria ler bem claro, dizendo assim, olha, versículo 9. Por que desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à tua vista? Mataste Urias o Heteu com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a esposa de Urias o Heteu para ser a tua esposa. A primeira coisa que acontece com Davi é justamente a morte desse filho. E eu queria, para que a gente pudesse relembrar algumas situações na questão de Davi, eu quero ler aqui. As consequências que tiveram. Por exemplo, nós tivemos dentro desse pecado cometido por ele, nós tivemos consequências gravíssimas sobre a família de Davi. Por exemplo, a primeira coisa, teve a morte desse menino. A segunda coisa, teve o incesto na família, o irmão violentando a outra irmã. A terceira coisa, nós tivemos uma guerra civil. O filho querendo matar o pai, usurpar o trono. A quarta situação que houve também foi que o filho adulterou e o filho usou as mulheres, as concubinas de seu pai. E teve uma outra consequência, que também foi Salomão. Salomão mandou matar o irmão, e Salomão se tornou também um adúltero com relação às mulheres que ele teve, que não era também da linhagem de Israel. Eu queria concluir, irmãos. Foi muito humilhante para Davi, foi muito humilhante para ele ser expulso da sua terra pelo próprio filho. Foi muito humilhante isso aí. Diz que a morte do filho de Batseba foi o primeiro, a morte de Aminon, assassinado por ódio de Absalão, foi a segunda tragédia, a morte de Absalão, assassinado por Joabe, foi a terceira tragédia, a morte de Adonias, morto por ódio de Salomão, foi a quarta tragédia, a peste que matou 70 mil homens em Israel após Davi e Joabe numerasse o povo, foi outra tragédia. Então, tumulto e contenda na família de Davi, que levaram a uma guerra civil, ameaçou destruir o reino todo de Israel em função desse pecado cometido por Davi. Então ele foi um grande guerreiro, mas como pai ele foi negligente. Eu queria concluir lendo o livro de Tiago, capítulo, me falha a memória, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, creio que no versículo 10.
Tiago 3,10. Isso mesmo. Tiago capítulo 3, versículo 10. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte, e eu queria concluir com isso. Irmãos, nós estamos num grupo Pais de Joelhos, Filhos em Pé. Nós estamos num grupo em que a gente tem o mesmo propósito entre nós, orar um pelos outros e orar pelos nossos filhos. Eu oro pelo teu filho, tu ora pelo meu filho. E a oração, ela tem um poder imenso de curar. E nesse processo de oração, quando nós dobramos os joelhos no chão, automaticamente Paulo diz que as hortes, os espíritos no ar, as portaidades no ar, automaticamente elas começam a agitar para que a gente possa fraquejar na oração, para que a gente possa não andar mais com os joelhos dobrados e para que a gente sossegue, para que a gente se acomode. E aí ele trabalha em cima, não é da gente, ele trabalha em cima do próximo. Com quem ele vai trabalhar quando nós dobramos o joelho no chão? Ele trabalha com os nossos filhos. E aí os nossos filhos começam a fazer coisas piores do que estavam fazendo antes desse joelho, desse papai e dessa mamãe dobrar. E a gente tem que ter o discernimento de compreender que essa luta, ela é espiritual. Então, se ele se agita e começa a piorar a situação dele, não é o momento de abrirmos a boca e dizer para esse filho, essa filha, se ajeitar, tomar rumo, parar com a vida errada, errante. Não é hora de cobrar. E o que é mais importante, que a gente fica chateado, porque a gente ora e as coisas pioram. E muitos não têm o discernimento e dizem assim mesmo, quanto mais oro, mais assombração aparece. Não é assombração. Quanto mais a gente ora, mais Deus joga para fora o mau caráter, ou posso dizer, Deus joga para fora toda a fragilidade daquela pessoa que nós estamos orando, para que a gente ore em cima disso. Olha como é importante isso. Olha como é uma bênção isso. Quando você ora e Deus e a pessoa em que nós estamos orando, que está contemplando essa oração, ela começa a fazer ainda coisas piores do que antes, aí é porque Deus está dizendo assim mesmo, olha, ora por isso, olha, ora por isso, olha, ora por isso. Então é um privilégio maravilhoso, porque Deus vai te dando assim a instrução e te mostrando os pontos por que deve orar. E muitos de nós, quando a gente começa a orar e as coisas não melhoram, a gente desiste. Eu não vou orar mais por esse filho, por essa filha, por esse marido, por essa esposa, não vou orar. Não vou orar mais, porque eu oro, não vejo melhora. Eu oro e as coisas parecem que pioram. Queridos, tenha o discernimento espiritual. Queridos, entendam que quando acontece isso, automaticamente, quando acontece isso, Deus te dá mais um item para orar. Deus te dá mais tarefas para orar. E se Ele te está dando mais tarefas, se Ele te está mostrando mais o caráter para te orar, 2 benefícios. Tu está orando pela totalidade dos problemas. O segundo benefício, tu está ficando mais íntimo de Deus. Ficando mais íntimo de Deus. Olha, e eu vejo muitas pessoas desistindo de orar pelos seus filhos. Eu vejo maravilhoso Jeremias dizendo, vai vir da terra do inimigo. Não pense na hora que ele vai voltar. Pense que quando Jesus vier, ele vai estar do teu lado. Ele vai estar do meu lado. Pense nisso. Não se importe com prazos de validade. Se importe é que quando Jesus voltar, ele vai estar do teu lado. Ela vai estar do teu lado. Então a gente tem que parar de reclamar, porque quando nós reclamamos, a gente tira a atenção
É o inimigo tirando a atenção do nosso propósito. O nosso propósito é orar. E Tiago capítulo 3, versículo 10, diz, cuidado com o que tu estás falando. Eu vi muitos pais dizendo assim, esse aqui não vai prestar para nada. O cara virou bandido, virou um drogado. Ah, essa aí? Essa aí, meu irmão, essa não serve, essa aí é uma, desculpa a expressão, irmão, mas é claro, essa aí é uma prostituta, vai ser prostituta. Tá aí as meninas na rua fazendo programa, porque foi um pai e uma mãe que falou isso aí. Se o teu filho está andando errado, se a tua filha está andando errada, irmãos, é Deus dizendo, bora orar. É Deus dizendo que tu és forte. É Deus dizendo que aquela alma frágil, ela não está tendo condição de trabalhar em oração para se libertar. E sabe quem é que liberta essas pessoas? Cristo Jesus. E sabe quem Cristo Jesus usa? Você e eu. Sabe por quê? Porque o mesmo livro de Samuel diz assim, que nós devemos orar por essas pessoas. Meu desejo sincero é que a gente tenha saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. O que é saúde emocional? É a gente ter o discernimento, o equilíbrio e dizer assim mesmo, não é hora de falar. E dizer assim mesmo, Senhor, ajuda ela, ajuda ele. E ter o equilíbrio espiritual, que é dizer assim mesmo, Senhor, ontem eu orei, meu filho, ele não ia para o bar, e ele não foi, só que hoje, Senhor, ele está enchendo a cara de cachaça, desculpa a expressão. Então hoje, Senhor, eu quero orar por isso, para que ele não use mais cachaça. Então você vai criando uma intimidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, nessa noite nós precisamos compreender que os nossos filhos são frágeis, que nós somos fortes, mas que a nossa fortaleza está em Jesus. E o sangue dele, ele purifica de todo o pecado. Que a tua bênção seja de prosperidade para o teu filho e para a tua filha. Se tiver que abrir a boca, abra para amar. Se tiver no teu pensamento abrir a boca para corrigir, tranca ela e abre no teu quarto com Cristo Jesus. Amém.